Olá, 1006. Eu vou explicar parte do PowerPoint que foi postado essa semana passada para vocês. Nós não vamos explicar ele todo porque vai ser muito longo, vai virar um vídeo muito longo. Então a gente faz isso em partes. Então, capítulo 3 do livro de Sociologia, Cultura e Ideologia. É um tema semelhante ao de filosofia, né? Eu expliquei cultura também em filosofia. Então, ele não muda muito do aspecto. Então, cultura é tudo aquilo, né? Vamos entender que cultura é tudo aquilo que o ser humano põe a mão e modifica, né? Deixa eu tirar eu da frente aqui. Então, se eu produzo comida, por exemplo, eu pego um ovo é da natureza. Se eu quebro ele e frito, eu produzi cultura. Se eu cozinho ele, eu produzi cultura. Então a cultura é tudo aquilo que o ser humano modifica que é natural, que é da natureza. Então nós temos aqui alguns conceitos, né? Norbert Elias diz que culture, né, aspectos não materiais, e civilization, né? O meu inglês deve ser bom, aspectos materiais. Então nós temos aquilo que é material. Uma casa é material, uma música é imaterial. Mesmo que hoje existam vídeos, letra, mas ela pertence ao mundo imaterial, ao mundo das pessoas. Então, e se eu transformo algo num bem que eu vou usar, por exemplo, a roupa que eu estou usando é um bem material, tá? Mas o conhecimento de costurar é um bem imaterial, é aquilo que pertence ao conhecimento. Então, aqui do ladinho, para Edward Taylor, definiu cultura como o todo completo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. É uma concepção evolucionista, pois vê a cultura como um constante processo evolutivo. Clifford, aqui no amarelo, diz que cultura é uma teia de significados, um sistema simbólico, e que cada gesto, palavra ou ação tem um significado que precisa ser interpretado pela ciência. A cultura, assim, funciona como uma teia, onde cada símbolo teria um significado único e diverso, ou seja, ao mesmo tempo singular a cada pessoa, o único de cada pessoa, né? E porém diverso, como a diversidade de pessoas que existem, tá? Então, cultura pertence à humanidade, né? O termo cultura. No livro lá de filosofia, nós explicamos que o animal não produz cultura, porque é muito difícil, praticamente impossível, tu achar o animal que modificou a natureza a seu benefício próprio. Então, a cultura é um ato do ser humano, tá? Aqui, ó. Cultura é um termo bastante explorado pela antropologia. Ciência que surgiu na mesma época que a sociologia e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas, né? O sentido de cultura é amplo, né? O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, peguem bem esse conceito, conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas e assim vai, tá? Que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. Então, cultura, né, como eu disse para vocês decorar, é as crenças, são os conhecimentos, são os hábitos, são os modos, são as músicas, são o jeito de se produzir. Inclusive a gente pode até citar produzir uma novela, de produzir um filme, o jeito de um povo de se vestir, de produzir, né? O jeito que nós plantamos arroz aqui é diferente, por exemplo, do Oriente Médio. Então, a cultura é um conjunto de elementos de um determinado grupo de pessoas, de um povo, de uma civilização, tá? Resumindo o processo. Deixa eu tirar meu rosto da frente. O ser humano só existe em sociedade, tá? Diferente de outros animais, os seres humanos só se reconhecem com base nas relações que estabelecem entre si. O ser humano não consegue viver sozinho, ele não é um tigre que vive isolado de outro tigre, ou da família de outros animais, que é independente. Nós só conseguimos viver em grupo,
em conjunto de pessoas, o aglomerado. Tá? A cultura é constituída pelas práticas desses saberes, desse grupo de pessoas que vivem junto. Então, conforme nós vivemos, vamos pegar a tua família. Dentro da tua casa, há hábitos culturais diferentes da casa do vizinho ou da casa do primo. Por quê? Cada grupo familiar é detentor de uma cultura única. Aí se a gente pegar a cultura da nossa igreja, se nós pegar a cultura de nossa cidade, se nós pegar a cultura do nosso estado, e assim vamos ampliando, vamos aumentando o leque de experiências. Mas basicamente a gente começa pelo agrupamento básico, que é a família, e vai aumentando. Aí a pergunta aqui embaixo em vermelho: seriam os outros animais incapazes de criação cultural tipicamente humana? Sim. Não tem muito o que tu dizer. Por exemplo, o animal não produz uma música. O passarinho canta, mas ele canta sempre a mesma coisa. E o outro passarinho da mesma raça canta a mesma coisa. Ele não vai variar, ele não vai cantar. Vou botar uma diversidade de sertanejo, punk, rock, funk e assim vai. Lírico, instrumental. Não, ele produz aquilo que se espera da espécie dele. O animal não constrói uma casa, ele nem modifica a entrada de uma caverna. Então, aquele grupo específico de animal sempre vai construir um buraco. A galinha que está aqui na foto sempre vai construir um ninho, e assim vai. Então, o ser humano é o que produz cultura. Aqui daí, a mesma tela que eu já botei lá do primeiro de filosofia, né? Cultura, para Franz Boas, era um todo integrado e não apenas um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas e relações. É só um resumo do que eu já expliquei. Então aqui nós temos várias formas de cultura, né? Cidades em cima, feijoada atrás da minha imagem, produzir, plantar uma horta, plantar a agricultura em si é um tipo de cultura. Ensinar aqui no canto tem uma senhora ensinando a criança aqui, ensinar é cultura, dança é cultura, o tecnológico aqui de baixo que temos o processador é cultura, porque foi o ser humano que fez. Aqui no outro lado nós temos moinho de vento, ela é uma produção muito antiga da Holanda, que serve tanto para tirar água, quanto para moer grão, quanto para produzir energia. Então são diversas formas de a gente entender cultura. Aqui nós temos um conceito, né, da antropologia evolucionista. Deixa eu botar eu para o lado, depois eu boto eu de volta para lá. Considera, em Azura, que cada cultura passa por estágios evolutivos e foi utilizada para auxiliar o domínio europeu sobre a África, por exemplo. O que quer dizer isso? Que um povo é mais evoluído que outro, e que isso dá o direito de tu escravizar, dominar, conquistar. Então, isso é evolucionista, quer dizer que um grupo de pessoas é mais evoluído que outro grupo de pessoas. Tá? Por trás da ideia de processo havia uma ideia de civilização que estabelecia uma hierarquia. Civilizados eram os europeus, ou os norte-americanos, enquanto as demais populações do mundo, no caso, eram escalonadas entre mais ou menos atrasadas. Então, aqui do ladinho da minha linda orelha, aqui, ó, um grupo de pessoas, né, de aborígenes da Austrália. Aqui abaixo nós temos totens e carrancas, que é de um grupo indígena canadense, e então era considerado pelos conquistadores da época, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, como povos atrasados, e que davam o direito dos Estados Unidos, da Inglaterra e outros povos europeus de conquistar então os povos mais atrasados. Franz Boas, que é o antropólogo da foto ali, muda o conceito. Então, ele muda o conceito aqui em amarelo. Tá? Deixa eu passar para o lado aqui. Ó. O conceito aqui em amarelo. Em cima aqui. Ó. Deixa eu ver onde está a minha canetinha. Aqui, ó. Muda o conceito de cultura tido como sinônimo de civilização para culturas. Para Franz Boas, as diferentes culturas que existem no mundo têm diferentes jeitos culturais, ou diferentes culturas, e é praticamente impossível estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia. Ou seja, cada povo é cada povo. Tanto que eu botei aqui, então, o pessoal aqui do Canadá, que produz essas carrancas, eles têm um grupo de cultura para aquele momento. Aquela configuração cultural deles corresponde a eles. Eles não precisam estar mais ou menos evoluídos. Se está bom para eles assim, está bom para eles. Não precisa
definir mais avançado ou menos avançado, tá? Aqui do ladinho em laranja, a antropologia funcionalista, né, vê que cada cultura tem a função de satisfazer a necessidade de cada indivíduo. Era isso que eu estava explicando, né? A antropologia funcionalista diz que a cultura daquele povo atende aquele povo, as necessidades daquele povo. Então não faz sentido eu comparar com a minha cultura. Então eu vou comparar o povo mais avançado ou menos avançado? Se para os índios lá na Amazônia viver lá sem precisar trabalhar, sem precisar pagar conta, sem precisar pagar nada, só viver do que a natureza produz, tá bom para eles, melhor para eles. Eu até acho que desevoluído sou eu que sou obrigado a levantar todo dia para trabalhar e pagar minhas contas, né? Mas depois a gente discute isso outra hora. Nesse sentido, daquela tela que está explicando de tu considerar que o povo é mais avançado sobre o outro, nós temos o etnocentrismo. Etnocentrismo é visão de mundo própria de pessoas que consideram a sua sociedade, nação, o seu país ou grupo étnico superior aos demais. Então aqui nós temos um exemplo dos desbravadores rindo dos indígenas que adoram um totem, e os indígenas rindo dos desbravadores porque adoram uma pessoa pendurada na cruz. Do outro lado aqui nós temos uma mulher que traje de banho, dizendo, ó, tudo coberta, menos os olhos, o que é a cultura machista, cruel e dominadora. Ao contrário, a moça toda de vestida diz, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então, são relatividades do local que a gente vive. Aqui embaixo, esse é meu certo, esse é meu errado. E o cara diz, seus conceitos são estranhos. Que também tem um conceito de certo e errado. Cada povo do mundo tem um conceito de certo e de errado. Cada povo do mundo tem um conceito de viver. Cada povo do mundo tem um conceito de se relacionar. Nós só podemos dizer que aquilo é errado se o povo que a gente está observando não considera aquilo correto. Por exemplo, a violência contra as mulheres lá na Arábia. Como elas consideram aquilo errado, então nós também temos que considerar errado. Se elas considerassem aquilo ali correto, nós não poderíamos dizer que eles estão errados. É só considerado uma prática cultural errada ou violenta quando o povo que a sofre a considera. Não sei se vocês entenderam, mas mais ou menos funciona assim. Tu só pode dizer que algo está errado se a pessoa que sofre disser que está errado. Tá? Xenofobia é um outro processo, que é o receio, medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde vive ou habita, e a hostilidade, né? A violência, a agressão. A aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. E refugiados sofrem xenofobia em alguns países. Em cima aqui da minha figura, tá ali uma brasileira em Portugal, que na folhinha que ela tinha que preencher ao chegar ao aeroporto, ela encontrou esse recado aí, ó, volte para o seu país. Isso é xenofobia. Nós vemos aqui abaixo a velha Europa, né? Como é chamada, a velha Europa expulsando os migrantes e os Estados Unidos expulsando, rotulando todas as outras pessoas, só para a gente ter uma ideia do que é xenofobia. E por fim, hoje, a última tela, relativismo cultural. Né? Segundo Franz Boas, uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. Ou seja, deixa eu tirar aqui o Insta. Ou seja, relativismo cultural é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas alheios. Tá? Eu tenho que entender uma cultura do jeito que ela é. Nós temos aqui a imagenzinha aqui do Fradim, tá? Que pega o índio e tenta educá-lo. Baixinho. Esse é o índio Madruga, que a FUNAI mandou para a gente integrá-lo à civilização. Antes de Madruga, vamos vaciná-lo contra varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite. Aí o índio retruca, índio não tem varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite, desculpem. Aí continuam os brancos. Nem reumatismo, bico de papagaio, herpes, furúnculo, sinusite, astigmatismo, nem calvície, gastrite, azia, úlcera, miopia, artrite, cárie, sífilis, hemorroida, frieira, CC, sardas, caspa, espinhas, sapinho, coqueluche, prisão de ventre, asma, nem chulé. Aí os caras ficam olhando para ele e cochicham, né? Menino, eles são muito atrasados. Quem é que é o atrasado da história? Quem tem a doença e quem não tem.
Então, nesse primeiro momento, nós vamos ficar com esta parte do que é cultura, das diferenças culturais e de quando um grupo se acha superior a outro e acha que vale a pena dominar, né? Ou justifica a dominação de um grupo de pessoas sobre outros porque diz que aquela cultura que eles vivem é mais atrasada. Tá? Depois a outra, quando continuarmos aqui, a gente vai continuar na tela 10, né? Se vocês quiserem ler, não tem problema nenhum, não se avexem, né? Padrões culturais de outros povos, tá bom? Um abraço para todo mundo, por enquanto é isso.